Quem chegar agora vai ficar para depois. Então, retomando aqui, vocês estão enxergando aí, né, os slides? Sim, eu estou, pelo menos. Ok. Então, a partir de agora, atividades e a lei limite de Debye-Hickel, e vou dar continuidade agora. Então, essa aula, esse número aí, 5.13, é o capítulo e o item, só que essa parte ela está no volume 1 do livro do Atkins, tá? Eu não tive, hoje eu não levei, eu estava sem o livro lá, mas amanhã eu vou escanear as páginas e colocar no cigarro, nada me feito. Ela está nessa página 165, volume 1, da nona edição. Os pontos principais desse assunto de hoje são os coeficientes médios de atividade, gama, né, a letra grega aí, gama, mais menos, mais aí no caso é o sinal de um cátion, né, menos a carga negativa de um ânion. Então, a gente chama de coeficiente médio de atividade, gama, mais e menos. Repartem os desvios da idealidade em soluções iônicas igualmente entre cátions e ânions. Item B. A teoria de Debye-Hickel atribui os desvios da idealidade à interação de Coulomb, né, de um íon com a atmosfera iônica que o rodeia. Por que a atmosfera eu deixei entre aspas? Porque não é no sentido gasoso. Vamos imaginar que você tem um sal dissolvido em água ou em outro solvente, e esse sal, por exemplo, fosse cloreto de sódio, como a água do mar. Só que você tem na água do mar muito mais outros sais do que apenas o cloreto de sódio. Você tem sulfato de magnésio, você tem brometos, você tem potássio, você tem muitos cátions além de sódio e muitos outros ânions, além de cloreto, brometo, sulfato, etc. Então, os diferentes íons interagem entre si, sejam eles cátions ou ânions, quando estão em solução. Então, é no sentido de rodear um íon na solução do solvente. Geralmente, a gente está estudando água, né, soluções aquosas, mas não exclusivamente a água. Tá? A lei limite de Debye-Hickel pode ser estendida, incluindo-se duas constantes empíricas adicionais. Esses itens que estão aí, desculpa, eles são um resumo do que a gente vai ver nas próximas aulas. Né? Então, hoje está só começando esse assunto novo. Tá? Esse é o resumo do item 5.13. Bem, coeficientes médios de atividade. Vamos supor aí, considerar um sal iônico geral, do tipo M, um metal, né, M de metal, com uma carga elétrica mais P. E um não metal, um ânion, né, X com a menos Q. Então, para a eletroneutralidade, né, nós vamos ter metal mais P, com o índicezinho Q, né, e X menos Q com o índice P, trocando. Vamos começar primeiro com um caso bem simples. Um cátion e um ânion monovalentes, como, por exemplo, o sal cloreto de potássio. Né? Potássio é um cátion monovalente e o cloreto é um ânion também monovalente. Se o potencial químico do cátion monovalente, potássio mais, for representado por Mi mais, a letra grega Mi, né? E o potencial do ânion cloreto, também monovalente, por Mi menos, a energia de Gibbs total dos íons numa solução eletricamente neutra, ela é igual à soma destas grandezas parciais molares. A energia de Gibbs molar de uma solução ideal é, então, dada por essa equação aí, a equação 568, que a gente lê da seguinte forma. G maiúsculo representa, né, a energia livre de Gibbs, o M, subscrito M, o índicezinho M, no sentido de energia de Gibbs molar, né, por mol, e as letras gregas, Mi, representa a grandeza potencial químico. No caso, então, seria o potencial químico do cátion,
potássio, que é o sinal de mais, somado ao potencial químico do ânion, representado pelo sinal menos, que no caso é o cloreto. Quando tem aí o sobrescrito, né, ideal, significa o que é uma solução ideal? É aquela que segue a lei de Raoult das soluções. Então, isso pressupõe que vocês já tenham visto a lei de Raoult e está um pouco antes, né, nesse tópico. Eu não estou me prendendo a isso, porque não vai ser tão necessário para a gente depois resolver os exercícios e problemas. Mas quem quiser aprofundar precisa ter estudado ou ter visto a lei de soluções ideais, que trata da lei de Raoult. Só que para uma solução real, né, ou seja, aquelas que não seguem a lei de Raoult, e que acontece muito na realidade, de um cátion M+, e um ânion X-, que tenham a mesma molalidade, ou seja, molalidade iguais, lembrando que a consideração molalidade é o número de mols do soluto por quilograma de solvente. É dessa maneira que é definida a molalidade, né? Em se tratando de água, então, seria o número de mols de um cátion ou do ânion por quilograma de água. E aí, a seguinte equação que vai representar. A energia livre de Gibbs molar, Gm, é igual à soma dos potenciais químicos do cátion e do ânion, que seria igual aos potenciais químicos caso as soluções, né, seguissem um comportamento ideal, e somado a RT, R é a constante universal termodinâmica dos gases, né, a temperatura que estiver sendo feito o experimento, temperatura absoluta em Kelvin, logaritmo natural, Ln, do chamado coeficiente médio, esse gama mais aqui, que nós vamos ver daqui a pouco, um pouco mais detalhado. Então, esse é o coeficiente médio do cátion, mais RT, logaritmo natural do coeficiente médio de atividade do ânion. E, como isso aqui, essa soma de potenciais químicos ideal, é o próprio energia livre molar ideal, e aqui é uma soma com RT em fator comum e evidência, então nós podemos colocar o RT multiplicando e soma de Ln de gama mais, Ln de gama menos, então também é o logaritmo natural do produto gama mais por gama menos. Coeficiente de atividade médio do cátion multiplicado pelo coeficiente de atividade médio do ânion. E interessante a vantagem dessa equação é que todos os desvios do comportamento ideal, eles estarão contidos, então, aqui no último termo, que é esse termo RT, logaritmo neperiano do produto gama mais por gama menos. Só que não existe qualquer experimento, não é possível no laboratório determinar experimentalmente de forma que você possa separar isso aqui é um produto matemático, né? Gama mais multiplicando gama menos. Não tem como separar esse produto entre os coeficientes do cátion e o coeficiente de atividade média do ânion, de maneira que fosse possível. Eu quero saber qual é a contribuição individual somente do potássio, qual é a contribuição individual somente do cloreto. Não existe experimento possível para se determinar isoladamente dos cátions e dos ânions, porque simplesmente você sempre mantém a eletroneutralidade. Você não consegue fazer uma solução em que você tenha somente cátions ou tenha somente ânions, tá? Então, não tem como determinar isso de forma isolada. E o melhor que você pode ser feito do ponto de vista experimental é atribuir, então, a responsabilidade pelo comportamento de não idealidade da solução, igualmente às duas espécies de íons, ou seja, cátions e ânions tomados, considerados em conjunto. Como que isso vai ser feito, então? Veja um eletrólito 1:1, como, por exemplo, o cloreto de sódio, né, ou o brometo de potássio,
ou qualquer outro que seja solúvel, né, em água, por exemplo, e que você tenha um cátion monovalente e um ânion também monovalente. Nós vamos definir esse coeficiente médio de atividade como a média geométrica dos coeficientes individuais. Então, o coeficiente médio de atividade, dado aqui por gama mais menos, em se tratando de média geométrica, seria a raiz quadrada do produto gama mais multiplicado por gama menos. Ou seja, o coeficiente do cátion pelo coeficiente do ânion. Tá? Então, essa é a equação 570. Eu estou seguindo a mesma numeração do Atkins, que depois, quando vocês forem ler e estudar, fica fácil de vocês acompanharem dos slides, né, da videoaula, junto com o texto, que ainda não postei, mas até amanhã eu escaneio e coloco no cigarro. Tá? E nós vamos exprimir, então, os potenciais químicos dos íons da seguinte forma. O potencial químico, essa Mi+, nós lemos, o potencial químico do cátion vai ser igual ao potencial químico do cátion em condição ideal, somado com RT, já dissemos, né, constante dos gases, temperatura absoluta, multiplicado por logaritmo natural do coeficiente médio de atividade. Da mesma forma, o potencial químico do ânion seria o potencial químico ideal do ânion, somado a RT, Ln, do coeficiente médio de atividade gama mais menos, que é a equação 571. A soma desses dois potenciais químicos vai ser igual à equação 569, que nós vimos no slide anterior. Só que agora os afastamentos da idealidade, ou seja, quando a solução ideal ela se afasta, né? Desculpa, a solução real, o comportamento de uma solução real, se afasta do comportamento de uma solução ideal. E, dessa maneira, esse afastamento agora está partilhado igualmente entre os dois íons, sejam cátions, sejam os ânions. E podemos generalizar esta abordagem para o caso de um composto NPXQ que seja solúvel, né, que esteja dissolvendo, dando uma solução com P cátions e Q ânions por fórmula unitária. A energia de Gibbs molar dos íons é igual à soma das energias de Gibbs parciais molares. A cadeira aqui rangeu, fez um barulhinho aí, desculpa aí. Então, a energia de Gibbs molar vai ser igual a P, que é o número de cátions que dissolveu, multiplicado pelo potencial químico do cátion, mais Q é o número de ânions, multiplicado pelo potencial químico do ânion. Isso é igual à energia de Gibbs molar ideal, mais o produto PRT, logaritmo natural do coeficiente de atividade do cátion, mais QRT, logaritmo natural neperiano do coeficiente de atividade do ânion. Se nós definirmos agora esse coeficiente médio de atividade de uma forma mais geral, da seguinte forma, que o caso anterior, que era a raiz quadrada simplesmente, era para o caso de um eletrólito 1 para 1. Mas digamos que você tem um sal, por exemplo, sulfato de alumínio. O alumínio é mais 3, o sulfato é menos 2. E o sulfato de alumínio é um sal completamente solúvel em água. Então, você vai ter, para cada Al2SO4, 3, né? Você vai ter 2 cátions Al, alumínio 3+, e 3 ânions sulfato menos 2. Né? Então, o coeficiente de atividade, no caso mais geral, seria gama mais coeficiente do cátion elevado ao expoente P dele, né, que seria o número de cátions que formou, multiplicado pelo coeficiente do ânion elevado a um expoente Q, e depois esse produto ainda vai ser elevado ao seguinte expoente, 1 dividido pela soma dos expoentes P mais Q, que é a equação 573. E, finalmente, a gente vai escrever o potencial químico de cada íon, então, como potencial químico do iésimo íon
é igual ao potencial químico desse iésimo íon na condição ideal, mais RT, logaritmo natural do coeficiente de atividade médio, gama, mais menos. Aí chegaremos à mesma expressão da equação 572 para a energia livre de Gibbs molar, quando escrevermos G é igual ao produto P cátions vezes o potencial químico do cátion, mais Q ânions vezes o potencial químico do ânion. Entretanto, os dois tipos de íons agora partilham igualmente a mesma responsabilidade pelo comportamento não ideal. E, como uma observação, a média geométrica de um número x elevado a um expoente p, y elevado a um expoente q, é dada, então, por x elevado a p, que multiplica y elevado a q, e depois isso aqui elevado a 1 sobre p mais q. Então, por exemplo, x ao quadrado e y elevado a menos 3, a média geométrica será x ao quadrado, que multiplica y elevado a menos 3, a soma aqui 2 menos 3, né? 2 mais menos 3 dá menos 1. Como é 1 sobre menos 1, então aqui fica x ao quadrado, y menos 3, elevado depois a menos 1. Ou 1 sobre, né, o que está dentro aqui dos parênteses. Por exemplo, digamos que eu tivesse 3 ao quadrado e 2 elevado a menos 5. Qual que é a média geométrica disso? Então, 3 ao quadrado é 9. 2 elevado a menos 5 é 2 à quinta, é 32. Como está elevado a menos 5, então, na verdade, é 1 sobre 32. Ou, né, fazendo a multiplicação, 9 que multiplica 1 sobre 32 é a mesma coisa que pegar 9, né, e dividir por 32. 9, 32 avos. Agora, 2 somado com menos 5, né, que é a regrinha aqui, dá menos 3. Então, vai ficar 1 dividido por menos 3, é menos 1/3. Então, depois, se vocês quiserem, façam as contas aí, pegam uma calculadora, e vocês vão ver que 9/32 avos. Extrai a raiz cúbica disso, e depois faz o recíproco do valor da raiz cúbica, vocês vão encontrar 1,53, e aqui dá uma dízima, né, continua, mas com 3 algarismos significativos, arredondando, seria 1,53. Ou seja, a média geométrica entre 9 e 1/32 avos é 1,53. Tá? Então, essa é a regrinha para a gente calcular média geométrica aí. Isso encerra essa aula de hoje. Eu não quis colocar mais, tem mais matéria, sim, é claro, mas por hoje eu quero começar com pouca coisa, porque esse assunto, eu sei que é um assunto novo para quase todo mundo, e não é um assunto fácil. Então, é mais para apresentar o conceito, tá? E depois que tiver o texto e a continuação da aula, aí nós vamos depois, a partir mais para o final da semana, ou na quarta-feira, eu coloco um exemplo, um exercício, e aí fica mais, acho que mais claro. Eu vou... bom, antes de interromper a gravação, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer que eu volte algum slide? Eu, por enquanto, não tenho dúvida, não. Acho que eu vou ter dúvida quando for fazer exercício. Ok. Porque ver a teoria assim,